E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre o ponto comercial. É importante a gente lembrar que o ponto comercial, ele difere do estabelecimento comercial. Por quê? O estabelecimento comercial, como verificamos nas últimas aulas, seria o complexo dos bens, o complexo organizado dos bens empresariais, podendo ser a marca, patentes, podendo ser maquinário, entre outros. Então, temos que ter essas duas características e distinguir uma das outras, ok? Lembrando que, quando eu falo de ponto comercial, o ponto comercial não vai ser o estabelecimento comercial. O ponto comercial é aquele do qual eu atendo meus clientes, do qual eu recebo a clientela, podendo ser tanto um ponto comercial virtual, seria por meio de um aplicativo, ou então por meio de um ambiente físico, do qual eu recepciono os meus clientes. Vamos supor um comércio, um bar ou um restaurante. Eu recebo os meus clientes naquele bar ou naquele restaurante. Aquele é o ponto comercial ou ponto do negócio. Lembrando que o ponto do negócio, ele tem a sua proteção. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre essa proteção do ponto comercial. O ponto comercial, ele tem a sua proteção também pela lei de locações, que é chamada de lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela não protege só os contratos de locações entre pessoas físicas. Essa lei, ela trata também do ponto do negócio. Ela trata de locações comerciais. E essas locações comerciais, ela tem a sua proteção, como, por exemplo, a renovação compulsória do contrato de locação. Imaginem só que, de repente, eu possa alugar um imóvel para poder fazer o meu ponto do negócio. Então, eu faço essa contratação pelo período de 3 anos. Daí, então, começo a receber vários clientes nesse ponto do negócio e, do nada, meu contrato encerra, meu contrato de locação. Daí, então, o locador, ele não queira mais renovar esse contrato. Como fica? Eu vou perder a minha clientela, eu vou perder a minha carteira de clientes. Isso é um grande prejuízo. Por isso que a lei de locações, ela protege o ponto comercial. Como eu disse, o ponto comercial, ele tem a sua proteção, e essa proteção é por meio da renovação compulsória desse contrato de locação. Como eu dei o exemplo anterior, imaginem a locação de um estabelecimento, a locação de um ponto do negócio, e esse contrato seja por 3 anos, esse contrato de locação. Daí então, no final do contrato, o locador não queira, de forma alguma, fazer essa renovação. Para que eu não perca minha carteira de clientes, para que eu não saia no prejuízo, a lei de locações, ela traz essa proteção por meio de uma ação de renovação compulsória. A lei de locações de imóveis, ela traz alguns institutos jurídicos, como por exemplo, ela prevê direitos e deveres de ambas as partes, do locador e do locatário. Prevê também o direito de preferência. Como assim, professor? Direito de preferência? O direito de preferência nada mais é do que
Imaginem só o locatário, que é aquela pessoa, o comerciante que alugou aquele ponto do negócio. De repente, o locador ele queira vender sua propriedade. Nesse caso, antes desse locador vender a sua propriedade para uma terceira pessoa, ele tem que fazer, ou melhor, ele tem que consultar o locatário para verificar se o locatário ele não quer comprar aquele imóvel. Isso é o direito de preferência. A lei ela também trata sobre as benfeitorias. As benfeitorias, elas nada mais é que quando acontece algum evento adverso, como por exemplo, romper uma encanação, nesse caso, pode ser que o locatário ele tenha que assumir esse compromisso de fazer o reparo. Nesse caso, quem que vai indenizar esse locatário? Vai ser o locador? Tudo isso, a lei de locações ela vai regulamentar como seria essas indenizações e de quem seria a obrigação legal para indenizar. Essa lei ela também traz a ação revisional de aluguel. Nesse caso, é interessante que os contratos de locação eles têm a sua previsão para poder ter os aumentos desse contrato. Os aumentos podem ser por conta de correções, né, as correções normais, que são por meio de índices, são correções anuais. Só que, em alguns casos pontuais, o locador ele acaba aumentando muito mais o contrato de locação, aumentando os valores. É nesse caso que o locatário ele entra com uma ação revisional de aluguel, para que possa haver um equilíbrio desse contrato e um equilíbrio dos valores, para que não haja um superfaturamento desse contrato de locação. Quanto ao direito de renovação, o direito à renovação desse contrato de locação, é muito importante se ater com alguns detalhes. Para que essa renovação do contrato de locação seja compulsória, primeiramente tem que tratar de ponto do negócio. Tem que ser um contrato de locação comercial. Assim, esse contrato necessariamente deve ser por escrito. Vocês lembram que na aula passada, ou melhor, nas aulas anteriores, falamos um pouco sobre o contrato de locação. Os contratos, no geral, não falamos só sobre os contratos de locação, como também falamos sobre o contrato de compra e venda, o contrato de vários outros contratos. Não me saiu aqui da cabeça agora os contratos que estudamos, mas falamos sobre vários contratos. E dentro desses contratos, verificamos que existem contratos que são escritos e contratos que são verbais. Isso pode, pela nossa legislação. O contrato de locação, ele também pode ser de forma verbal. Em alguns casos, e em muitos casos, na verdade, ele é realizado de forma verbal. Só que quando se trata de requerer o direito à renovação desse contrato de locação, um dos requisitos que a lei impõe é que esse contrato ele não seja verbal, mas sim escrito. Então, é um dos primeiros pré-requisitos. O contrato de locação, para que ele seja renovado de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, é necessário que ele seja escrito. E também é necessário que ele seja escrito por prazo determinado. Existem alguns contratos de locação que são realizados
por prazo indeterminado, ou seja, não tem um prazo de término. Nesse caso, para que eu possa requerer o direito à renovação, ele tem que cumprir esses requisitos. Então, contrato escrito e contrato por tempo determinado. Essas são umas regras bem pontuais da lei de locação para que haja a renovação desse contrato e que seja de forma compulsória, que seja de forma obrigatória, independente de o locador ele querer ou não aquela renovação. Porque existem algumas hipóteses em que o locador ele não queira ter aquele inquilino. Como, por exemplo, vamos supor que o locador ele viu que o inquilino ele tem um estabelecimento comercial, ele tem um ponto estratégico do qual ele tem a captação de clientes, enfim. E esse locador ele pode ter interesse em realizar a mesma atividade comercial naquele ponto. E por isso, talvez esse locador ele não queira ver esse contrato renovado. Pode ser que isso aconteça. Por isso que a lei ela traz essa proteção da renovação compulsória. Porque independente do locador ele querer ou não fazer essa renovação, a lei vai dar esse direito ao locatário por meio de ação judicial, tá? Lembrando que essa ação renovatória ela tem que ser por meio judicial. E quando eu faço? Quando eu verifico que o locador ele não tem interesse em renovar aquele contrato de locação. Para que isso aconteça, é necessário eu me ater com o prazo decadencial dessa ação renovatória. Prazo decadencial de ação renovatória, professor, mas o que seria isso, prazo decadencial? O prazo decadencial vai ser aquele prazo que eu posso entrar com aquela ação no Poder Judiciário. É aquele prazo do qual eu vou constituir um advogado, eu vou contratar um advogado para poder mover essa ação renovatória. E esse prazo decadencial, que é o prazo para que eu possa entrar com essa ação, vai ser o prazo mínimo de 6 meses até 1 ano antes do vencimento do contrato de locação. Então, lembrando, para que eu possa requerer, por meio de ação renovatória, aquela ação que obriga o locador a renovar aquele contrato, é necessário que eu entre com esse processo de 6 meses até 1 ano antes do término. É bom também que eu faça o envio de notificação. Eu envie uma notificação ao proprietário, ao locador, para que ele verifique se ele quer ou não fazer essa renovação. Então é necessário que eu envie um e-mail, ou uma carta, ou até mesmo, atualmente, a gente pode enviar um WhatsApp. Então envia uma mensagem por meio do WhatsApp, perguntando se o locador ele vai permitir essa renovação. Daí, caso ele negue essa renovação, você, ou então o dono do negócio, ou seja, o empresário, ou seja, o MEI, ele pode entrar com ação para requerer os seus direitos de renovação desse contrato. Lembrando que existem algumas hipóteses em que o locador ele não está obrigado a aceitar essa renovação, a renovação do contrato de locação. Uma dessas hipóteses é quando o poder público
ele exige que o locador ele faça alguma reforma naquele imóvel. Daí, nesse caso, não tem como o locador ele renovar o contrato de locação. Isso fica um pouco óbvio. Outra situação que a lei também permite que o locador não renove o contrato de locação comercial é quando o próprio locador ele precise realizar uma atividade comercial naquele imóvel que foi alugado. Então, imaginem só que o locador ele alugou o ponto do negócio para fazer aí um bar ou um restaurante. Daí, nesse caso, o locador ele ele começou a empreender e aí ele decidiu fazer uma loja de roupas nesse mesmo ponto comercial. Nesse caso, a lei ela permite que não haja a renovação do contrato de locação. Então existem essas hipóteses de recusa do locador. Quando se trata de locação em espaços do shopping center, nesses casos, o locador ele não pode se recusar a fazer a renovação do contrato de locação com argumento de que ele próprio vai fazer um comércio naquele ponto. Então, isso não é permitido na locação de espaços de shopping center. Lembrando que a lei, apesar de trazer vários instrumentos, tanto para o contrato de locação residencial quanto para o contrato de locação comercial, a lei ela não traz um prazo mínimo de locação. Ela só traz um prazo máximo. O prazo máximo do contrato de locação comercial seria um prazo máximo de 10 anos. Porém, o prazo mínimo não é estabelecido. Por quê? Porque a lei ela faculta as partes, o locador e o locatário, é facultado eles pactuarem o tempo que for preciso. Então, esse contrato de locação comercial pode ser de 12 meses, pode ser de 24, 30 meses. Na prática atual, o contrato tem prazo mínimo de 30 meses, mas é uma prática do mercado e não uma prática da lei, porque a lei ela não regulamenta o prazo. Pessoal, agradeço a vocês, espero que curtam meu vídeo e se inscrevam no meu canal. Foi aquele ponto. Começou.